Vamos, Raquel Landim e eu, conversar agora ao vivo com o economista e ex-secretário de Política Econômica José Roberto Mendonça de Barros. José Roberto, em primeiro lugar, o agradecimento da Raquel e o meu pela sua disposição em participar. Zé Roberto, o que acontece na cabeça de um economista quando a geopolítica entra no meio das previsões? Ela bagunça e comanda, né? De um lado, totalmente inesperado, né? Esse evento da guerra, e de outro lado, ele é totalmente dominante, né? Tão inesperado quanto dominante. E isso altera completamente o quadro, mostrando como estamos vivendo um período, né, William? Raquel, boa noite a vocês, um período muito estranho, né? Muito conturbado e que está impondo realidades nunca antes vistas. Nós estamos vivendo mais do que um problema de inflação ou de guerra, eu acho que é um ponto de inflexão na história, né? Que ainda vai demorar para entender, por isso esse tumulto todo e consequências tão graves, né? Para o mundo todo e para o Brasil também. Raquel? Zé Roberto, você é um profundo conhecedor do agronegócio. Com essa perspectiva de falta de fertilizantes, podemos estar diante de uma crise séria nesse setor? Olha, ainda está um pouco cedo para dizer, Raquel, porque a chamada safra de inverno, a safrinha já está plantada, então os insumos já estavam aqui. E tem um estoque que não é muito grande no Brasil para o plantio, que será realizado na maior parte do país e a partir de setembro deste ano. Então tem um tempo para chegar aqui esse fertilizante. O problema é que nós entramos no desconhecido, né? Como já aconteceu com a Rússia, os países normalmente, para proteger seu mercado interno, quando tem essa incerteza, bloqueiam a exportação. Além do que hoje não tem nem navio, né? Não tem seguro, não tem nada, não tem como importar. É totalmente passivo. Então pode ficar uma coisa mais complicada. A única coisa que há de se lembrar, Raquel, é que como a adubação foi muito boa, porque o pessoal ganhou muito dinheiro esses últimos anos, existe no solo uma adubação residual. Então, por uma vez, adubar um pouco menos do que seria o ideal não é mortal, desde que o clima seja positivo, que também nós não sabemos. Mas quando você soma tudo, tem risco sim. E tem risco, além do que, além do risco, as cotações já explodiram, né? Então, o impacto é imediato nos preços e pode vir a ser relevante quando do novo plantio. E nós aí estamos de mãos amarradas, né? Dependemos dos acontecimentos. José Roberto, para amarrar nossa conversa, queria chamar a sua atenção para um cenário um pouco mais ampliado e lembrando o que aconteceu em 98. Ali depois da hiperinflação na Rússia, houve uma crise que propagou-se do ponto de vista financeiro e atingiu o Brasil em cheio naquela época. Quando você olha para a situação da Rússia hoje e dos boatos de um possível default da dívida soberana da Rússia, você está de novo com os mesmos pesadelos? Não, não desse tamanho, né? O sistema bancário está muito mais forte do que em períodos anteriores. A participação da Rússia. A Rússia é uma economia média, né? Ela não é uma economia grande, né? E nesses últimos anos, o próprio Putin, talvez antevendo já o que viria a fazer com relação aos vizinhos, reduziu muito o contato com o exterior, né? Então, não é tão grande essa interligação financeira. Entretanto, eu acho que é isso que você também tem na cabeça, nós nunca vimos um bloqueio de tal volume, com tal violência, que vai muito além das sanções financeiras, muito além da trava financeira, mas inclui o fato de que não tem navio, que centenas de empresas pararam de operar. Nós nunca vimos um negócio desse. O país literalmente foi desligado do mundo. Lá nós temos certeza que vai ser uma tragédia enorme. Quais os impactos internacionais ainda a conferir? Tem riscos, mas não é da dimensão, assim, não me parece que seja da dimensão desses períodos anteriores, por esse relacionamento menor, porque a Rússia se fechou um pouco mais, e assim sucessivamente. Mas, olha, é o desconhecido, né?
É muito difícil a gente avaliar com precisão tudo isso que está aí. O fato é que vai ser mesmo uma coisa. Para a Rússia é um cataclismo. Ela perdeu, né? Ela não tem como escapar. Ela perdeu no curto prazo e vai perder muito mais no médio prazo, né? Porque vai perder relacionamento com todo mundo, além do que produz petróleo, que é algo que essa crise vai acelerar a transição energética. Todo mundo quer se ver livre o mais rápido possível desse tipo de dependência. Então, ela vai perder mesmo. Como termina estrategicamente, como termina, eu não sou capaz de dizer, mas que a Rússia, o Putin e a Rússia perderam feio. Agora, o resto do mundo dá conta de lidar com isso? Em princípio, sim, a um custo desconhecido, né? Então, eu tenho medo mesmo. O desconhecido sempre assusta, né, Muito, William? muito, Nós sem estamos dúvida. pisando num terreno desconhecido e perigoso, né? Porque A um nós, dos a lados nós, do problema tem arma atômica. a nós também, Zé Roberto. Desculpe, nosso tempo está apertando. Eu queria, novamente, em Eu nome da sei. Raquel e do meu, agradecer a sua participação, desejar uma boa Imagina. noite. Boa noite para vocês. Um prazer. Até logo.